Olá, pessoal. Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre os primórdios da ecologia no âmbito da biologia, ou seja, quando surgiu a ecologia enquanto ciência. Já posso adiantar que a ecologia, a ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e das relações desses seres vivos com o meio físico, ela surgiu no século XIX, no contexto de formação da biologia enquanto ciência moderna. Depois eu vou falar rapidamente também para vocês de como a ecologia é dividida, de maneira geral, em autoecologia, em cinecologia e também uma divisão, um tanto que quanto mais contemporânea, a divisão em sistemas ecológicos e a divisão em habitats, ou seja, direcionando os objetos de estudos, as unidades de estudo da ecologia, lógico que para nós, dentro do contexto da geografia. A ecologia, ela entra aqui como uma disciplina do campo das ciências biológicas, da biologia, como acessória, como instrumentalizadora para a nossa disciplina de biogeografia. Quando surgiu a ecologia? Até o século XIX, os estudos da biologia como um todo eram basicamente centrados na importância da forma dos seres vivos, ou seja, os caracteres morfológicos dos seres vivos, animais ou plantas, eram os norteadores das funções que os órgãos e os organismos dos seres vivos exerceriam no meio. A importância da relação entre os seres vivos e entre os seres vivos e o meio ambiente começou a ser discutida notadamente na segunda metade do século XIX por muitos pesquisadores e ganhou maior destaque após o trabalho de Charles Darwin em 1859, antes mesmo da ideia de ecologia surgir aí como ciência. Então aí veja, até então, até Charles Darwin, a preocupação da análise ali do ponto de vista dos organismos vivos era uma análise, uma abordagem morfológica, uma aproximação da morfologia, ou seja, identificar ali as funções dos órgãos e dos organismos no meio ambiente. Depois de Darwin, as relações ecológicas, aquelas relações que os seres vivos mantêm entre si e também que mantêm com o meio, principalmente com o meio físico, passaram a ganhar mais importância dentro do campo da biologia. E foi nesse contexto aí que o termo ecologia, segundo a professora Cruz, foi formalmente proposto por esse Ernest Haeckel, que vocês veem nessa figura 1 aí. Segundo a professora Cruz, em 1866, que o Haeckel, segundo ela, um grande admirador do trabalho de Darwin, relacionou nos seus estudos a ecologia com a fisiologia e com a biogeografia, explicando os padrões de como seria a história natural científica, ou seja, a fisiologia abordando de forma mais importante o funcionamento dos organismos e a biogeografia com a sua preocupação clássica de estudar a distribuição dos seres vivos no espaço e por que essa distribuição se dá da maneira como se dá. A definição apresentada pelo Haeckel para a ecologia dizia que a ciência referente à economia da natureza, que a ecologia seria uma ciência que se referia a uma economia da natureza, ou seja, uma investigação sobre as relações totais dos animais, tanto com o seu ambiente orgânico
quanto com o seu ambiente inorgânico, incluindo, acima de tudo, suas relações amigáveis e não amigáveis com aqueles animais e plantas com os quais vem direta ou indiretamente a entrar em contato. Então, numa palavra, ecologia, lá para o Haeckel, é o estudo de todas as inter-relações complexas denominadas por Darwin como as condições da luta pela existência. Então, esse é o contexto de nascimento, digamos assim, da definição de ecologia, porque a ecologia é a ciência que se preocupa com essas relações, com essas interações ecológicas que existem entre os seres vivos, não só os animais, entre todos os seres vivos, animais e vegetais, relações denominadas bióticas, porque ocorre exatamente entre eles, amigáveis e não amigáveis, ou harmônicas ou desarmônicas, com prejuízo ou sem prejuízo, porque é assim que as relações e interações ecológicas são denominadas dentro da ecologia, quando, por exemplo, nós estudamos uma relação de parasitismo. O parasitismo é uma relação que ela não é amigável, ela é desarmônica. Ela prejudica um dos indivíduos, de um dos seres vivos. Mas existem outros tipos de relações ecológicas, como mutualismo, que são relações harmônicas, são relações amigáveis, no qual os dois indivíduos, os dois seres vivos que estão se relacionando, têm algum ganho naquela relação. Isso tudo faz parte dessas relações, inter-relações complexas que, segundo Haeckel, Darwin denominou como condições de luta pela existência. E além dessas relações bióticas, temos que considerar também as relações abióticas, que são aquelas relações que os seres vivos, os indivíduos, cada qual ou suas populações, fazem com um meio físico. Como que elas se relacionam com elementos como a água, ou com a temperatura, ou com a pressão atmosférica. Uma planta típica de um ambiente estuarino, como o manguezal, é uma planta que tem que ter aí uma relação com uma determinada quantidade de sal, de salinidade na água e também de uma variação de salinidade importante em função das marés e da dinâmica de vazão dos rios. Então essas plantas, elas estão ali numa relação específica com esses elementos abióticos, que são elementos do meio físico, por exemplo. Então é interessante essa citação da professora Cruz, que ela fala da economia da natureza, que é o livro do Rick Lefs, que é o título do livro do Rick Lefs, que eu vou pedir como indicação de leitura para o estudo da próxima aula sobre os sistemas ecológicos. E o que a gente pode sumarizar aqui dessa inserção da ecologia enquanto ciência moderna é que ela propõe aí um cuidado, né, o estudo, mas também um cuidado, um gerenciamento, um manejo da natureza. Então, é uma investigação das relações, de todas as relações dos animais com o meio biótico e abiótico, nessa inserção do Haeckel, não só os animais, de maneira geral, para a ecologia, o estudo das relações ecológicas com prejuízo, sem prejuízo, harmônicas, desarmônicas, e essas inter-relações ecológicas como essas relações complexas denominadas por Darwin como as condições de luta pela existência, de adaptação por sobrevivência. A ecologia, ela é consagradamente aí no seu desenvolvimento histórico já no início do século XX, na virada do século XIX, início do século XX, já era possível identificar aí dois ramos principais de estudo dentro da ecologia. Um denominado autoecologia, que estuda a influência dos fatores externos sobre o animal ou sobre um vegetal,
ou sobre uma espécie determinada, fatores externos, fatores abióticos, como fatores temperatura, luminosidade, salinidade, umidade, ou também fatores externos àquele indivíduo, né? Porque você também estuda em autoecologia as relações bióticas. Então, uma relação, por exemplo, de presa e predador, isso também faz parte de um estudo individual. A autoecologia se propõe ao estudo individual de um organismo, de um ser vivo ou de uma espécie, em que ali se coloca em destaque a biologia desse indivíduo, o seu comportamento e tudo aquilo que influencia na sua adaptação a um determinado meio, a um determinado habitat. O outro grande ramo que se desenhou já na ecologia ao longo do seu desenvolvimento histórico é a cinecologia, que, ao contrário da autoecologia, estuda grupos de organismos associados entre si. Ao contrário, porque a autoecologia se preocupa com o indivíduo, com um organismo específico. Por sua vez, a cinecologia é o estudo de grupos de organismos agrupados entre si, ou seja, o estudo das comunidades naturais que incluem animais e vegetais. As comunidades são um sistema ecológico que reúne populações de diferentes espécies. É possível encontrar também na literatura quem diga que há um terceiro ramo, demoecologia, que estuda a dinâmica de populações. As populações também são consideradas hoje um sistema ecológico no qual a ecologia se debruça para fazer determinadas análises de um conjunto de indivíduos de uma única espécie. Mas esses são os dois grandes ramos da ecologia, a autoecologia, a cinecologia, e aí poderíamos colocar entre as duas a demoecologia. E a divisão por sistemas ecológicos e uma divisão por habitat. A divisão de sistemas ecológicos, ela considera ali os níveis de organização. Sistemas ecológicos é o termo proposto por Rick-Lefs. Os níveis de organização é um termo proposto pelo Eugênio Odum, níveis de organização hierárquica dos estudos ecológicos. Então, nós temos aí 4 subdivisões principais, que é o estudo da ecologia das espécies, ou dos organismos, ou dos indivíduos, ou seja, a autoecologia, a ecologia das populações, que é o estudo de um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que habitam um determinado local, um determinado habitat, a demoecologia, a ecologia das comunidades, que é a cinecologia, que é o estudo de diferentes populações vivendo num determinado habitat, e a ecologia dos ecossistemas, que são as comunidades, todas as populações de diferentes espécies reunidas ali naquele habitat, mais as interações com o meio físico, notadamente aquelas relacionadas aos ciclos biogeoquímicos, como o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio, o ciclo da água, que vão afetar ali toda aquela dinâmica dos ecossistemas. Também é possível estudar a ecologia a partir do seu habitat, do habitat que nos interessa. Isso é muito geográfico, é uma divisão com base no biótopo, que é o local de vida de determinada espécie, ou de grupo de espécie, ou de comunidade, ou do ecossistema, que é o sistema ecológico por excelência. Então, essa é uma abordagem muito aproximada da geografia, por exemplo, a ecologia marítima, a ecologia de água doce, a ecologia terrestre, a ecologia das cavernas ou de cavernas, ou seja, como são as relações dos seres vivos entre si e dos seres vivos com o meio físico nesses ambientes, nesses habitats.
ecologia tem um campo de atuação bastante largo, podendo-se deter as relações existentes entre um organismo e outro, ao funcionamento de um pequeno sistema, como um lago temporário, ou a questões muito amplas, como o efeito do clima na vegetação em escalas globais. Conhecendo o funcionamento dos sistemas naturais, os estudos de ecologia podem ajudar a entender e prever as consequências da interferência do homem nesses sistemas, como poluição, impactos em ambientes aquáticos, impactos gerados por grandes construções, entre outros. Eles fornecem as bases para as discussões e ajudam na tomada de decisão política em muitas destas situações. Então, os sistemas naturais, os sistemas ecológicos, que são as unidades básicas de estudo da ecologia, elas podem ser feitas, esses estudos podem ser feitos nesses sistemas em diferentes escalas, desde a escala do micro-organismo até uma escala global. E esses sistemas ecológicos são, como eu disse, as unidades de análise, os objetos fundamentais de análise e também de previsão dos impactos antrópicos no meio natural, como o ecossistema ou como um bioma. Esses sistemas ecológicos, pensemos nos quatro, nos organismos, nas populações, nas comunidades e nos ecossistemas, os quatro mais clássicos, digamos assim, da ecologia geral, eles são a base científica para a tomada de decisões assertivas, como ações de recuperação ambiental de determinados sistemas ecológicos, de determinados ecossistemas, ou mesmo a conservação deles em conjunto, como o estabelecimento, a criação de uma unidade de conservação. Eu gostaria de indicar a leitura de uma parte, ao menos, do capítulo 1 do livro Economia da Natureza, do Rick Lefs. Muita atenção aí entre as páginas 3 e 6 aos sistemas ecológicos e a abordagem dos sistemas ecológicos que nós vamos conversar mais para frente. Obrigado pela atenção e até lá.